Se conseguirmos aplicar isso em nossas vidas, estaremos no mundo, mas não seremos prisioneiros dele. Teremos a liberdade de viver com um propósito, né? Com paz, com a certeza de que estamos aqui para algo muito maior do que a limitação que a matéria sugere, que a matéria nos impõe. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, viajar é bom, né? Opa. Como é gostoso viajar. Quando a gente viaja, seja para onde for, é comum que apareça dentro de nós um sentimento entre dois possíveis, que é o sentimento de se sentir tão bem naquele lugar, tão encaixado, tão adaptado, que a gente pensa, nossa, eu quero viver aqui para sempre, né? Quero passar o resto da minha vida nesse lugar, né? Isso pode acontecer com a gente. Mas também pode acontecer de nós estarmos em algum lugar e sentirmos tanta estranheza, tanto deslocamento, determinados lugares nos dão um certo desconforto, que a gente pensa assim, nossa, eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar, eu não quero ficar aqui. E quando isso acontece, quando o sentimento de não pertencimento se apresenta, né, numa situação como essa, nós experimentamos de algum modo uma condição, né, enquanto encarnados, mas uma condição que experimenta o nosso espírito. O nosso espírito, nesta passagem na matéria, muitas vezes se sente assim, que é o sentimento de não pertencermos a este mundo. E antes que você fique chateado comigo, achando que o que eu estou falando é bobagem, é importante frisar que quem está falando isso não sou eu, né? Quem disse isso foi ninguém menos do que Jesus. Tem uma passagem do Evangelho de João, e é sobre ela que a gente vai conversar bastante hoje com vocês, que diz assim, está em João capítulo 17, versículos 15 a 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Foi isso que disse Jesus nesse registro de João. Como é que nós podemos interpretar essa passagem, Eliane? Então, vamos lá, né? Tem muita coisa aqui para a gente refletir e que vai nos ajudar demais para lidar com os desafios da vida. Quando Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livrais do mal, ele nos traz uma reflexão profunda sobre nossa existência aqui na Terra. Nós estamos no mundo físico, vivendo no dia a dia, né, enfrentando desafios, alegrias, responsabilidades. Mas Jesus nos lembra que, mesmo estando aqui, no mundo material, no mundo físico, nós não somos do mundo. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que estamos nessa dimensão material, mas a nossa verdadeira essência não está nele. O nosso espírito é eterno, enquanto tudo que a gente vê, toca, vive, aqui nessa dimensão, é ilusório e passageiro. E essa ideia se conecta diretamente ao que a Cabala nos ensina, que é uma forma interessante para compreender essa questão. Né? De acordo com os ensinamentos da Cabala, o que percebemos como vida, né? Essa correria, preocupações, né? O sucesso que almejamos, as demandas de todo dia, tudo isso representa apenas 1% da nossa existência. O mundo material, que tanto nos fascina e ao mesmo tempo nos aprisiona, é apenas uma fração do todo. Olha que interessante. E, no entanto, nós vivemos como se as coisas mundanas, né, fossem tudo. Né? Nos tornamos escravos inconscientes desse sistema, colocando a prioridade em coisas que, inevitavelmente, vão desaparecer, né? Carro, casa, dinheiro, status, títulos,
Tudo isso, gente, vai passar. O que não passa, o que é realmente eterno, é o espírito. O espírito, a nossa essência, a nossa verdadeira consciência, faz parte dos outros 99%, que é o que realmente importa. Mas é muito fácil sermos engolidos pelas demandas do dia a dia, né? O trabalho, as contas, as obrigações, são tantas coisas que nos exigem tempo e energia, que às vezes esquecemos daquilo que realmente importa. Ficamos presos a uma rotina que não dá espaço para refletir sobre o nosso propósito maior, né? Acontece que tudo isso, gente, no fim, como a Eliane disse, vai perecer. Nada do que é material permanece. A nossa casa, os nossos bens que adquirimos, até mesmo o corpo que nós utilizamos, né, como envoltório do espírito para a gente poder se relacionar aqui no mundo da matéria, vai sumir, tudo isso vai sumir, né? Mas o espírito não, né? Allan Kardec, na Codificação Espírita, coloca luz sobre esse assunto, ao nos lembrar que o espírito é a parte imortal de nós. Então, por que a gente foca tanto no que é perecível? Por que a gente se deixa escravizar por um mundo que prioriza o material, quando o material é apenas um grãozinho de areia nesse vastíssimo deserto da existência? É interessante, né? Um grão de areia no vasto, né, da existência. A resposta pode estar no fato de que vivemos inconscientes dessa realidade maior. Nós estamos imersos nesse universo material que esquecemos que nossa verdadeira casa não é daqui, não é aqui. Quando Jesus diz que não somos do mundo, ele não está pedindo que a gente fuja das nossas responsabilidades aqui. Não é isso. A questão é que não podemos nos deixar ser controlados por elas. Não podemos ser escravos do relógio, por exemplo, do trabalho, né, das pressões que o mundo nos impõe dia a dia. E quando a gente está encarnado, ainda que seja de uma forma muito rudimentar, o tempo é a única coisa que de fato nós possuímos. E ele deve ser aproveitado da melhor forma possível, né? O que fazemos com o nosso tempo é o que vai determinar o estado do nosso espírito, né? Então, se você parou para ouvir o programa de hoje, ou se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, saiba que essa é uma das formas de aproveitar o tempo em benefício do que é o que de fato importa, que é dar a oportunidade a nós mesmos para a ampliação da nossa consciência. Sabe, gente, o excesso de trabalho, por exemplo, pode ser uma baita armadilha. Então, cuidado com isso. E aqui nós não estamos falando apenas do trabalho remunerado, tá bom? Mas também de qualquer tipo de trabalho. Seja o remunerado, mas seja na sua casa, nas suas atividades. Enfim, muitas vezes nós dedicamos tanto ao trabalho, tanto tempo ao trabalho, que deixamos de lado aspectos essenciais da vida, como o nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento moral, os relacionamentos e cuidado, que é fundamental, ainda mais nos tempos de hoje, que é com a nossa saúde emocional e espiritual. E por falar em relacionamento, né? Quantas vezes nós não nos deixamos afetar pelos melindres, Nossa, né? o tempo todo. Pequenas coisinhas que nos magoam profundamente, desentendimentos que criam barreiras entre nós e os outros, coisas pequenas diante da imensidão da nossa alma, mas que a gente supervaloriza, né? Às vezes, essas situações são fruto do nosso orgulho, né? Ou da nossa dificuldade de aceitar o outro como ele é. E o que acontece nessa hora, né? Nós perdemos um tempo valioso com ressentimentos, com mágoas, quando nós poderíamos, ao contrário, estar cultivando paz, estar cultivando amor, o entendimento. E nesses momentos é importante lembrar de outro ensinamento de Jesus, que é a prática do orar e vigiar. Orar para nos conectarmos com o divino dentro de nós, com a verdade que Jesus mencionou. E vigiar para que não sejamos engolidos por essas pequenas coisas do mundo, que no fim, gente, não tem valor nenhum. São apenas respostas, né, como o Edgar falou, do nosso ego, e que nos paralisa,
que dão a impressão de que o tempo ficou congelado. Por quê? Por exemplo, quando você se desentende com alguém, você gasta muito tempo e energia pensando em quem? Naquela pessoa. Conectado àquela pessoa. Presa por questões ínfames e sem importância alguma para o nosso verdadeiro ser. Quando você está nessa ligação, o que acontece? Você congela, não sai do lugar. Fica com a mente dando voltas e voltas em torno de um único assunto. Por isso que fica a ilusão de que o tempo parou. Mas ele, gente, não para de fato. O tempo está passando e você está desperdiçando o seu bem mais precioso, que é viver a sua verdadeira vida plenamente. Por isso que não vale a pena se desentender com ninguém, né? Por isso que Jesus afirmou várias e várias vezes no Evangelho sobre a importância do perdão. O perdão, gente, é libertador, né? O perdão é um instrumento que vai descongelar você. Né? No fundo é isso, né? E tem uma passagem do Evangelho muito legal, que cabe muito como exemplo sobre tudo isso que a gente está falando hoje aqui, que é a história de Marta e Maria. Você provavelmente já deve ter ouvido essa passagem em algum momento da sua vida. É uma história simples, mas com um ensinamento riquíssimo, muito bonito, né? Jesus chega numa aldeia e visita a casa das duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava ocupadíssima, né? Correndo para lá e para cá, cuidando de todos os preparativos para receber Jesus da melhor forma possível, em que pese Jesus não ter nem um pouco preocupado com isso, né? Mas ela queria garantir que tudo tivesse perfeito, tudo tivesse impecável. Mas Maria, ao contrário, sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo falar, para aprender, para absorver os seus ensinamentos, as suas palavras. Marta ficou muito irritada com a irmã, né, pela falta de ajuda com os afazeres da casa, e foi até Jesus e pediu a ele que dissesse para Maria ajudá-la. Sabe o que foi que Jesus respondeu para Marta? Ele disse assim, olhando profundamente nos olhos de Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fantástico, né? Maravilhoso. Essa resposta de Jesus, num primeiro momento, parece que Jesus está dando uma bronca na Marta, né? Mas olha só, gente, na verdade, Jesus dá um recado muito importante para Marta e para todos nós. Porque frequentemente nós somos a Marta da história, né? Nós nos deixamos levar pelas preocupações do mundo, ansiosos para que tudo esteja perfeito, para que todas as nossas obrigações sejam cumpridas, na ilusão do controle, inclusive. Pois é, mas como Jesus disse, apenas uma coisa é necessária: focar naquilo que é eterno, no que realmente importa, que é o nosso desenvolvimento espiritual, o fortalecimento dos nossos valores, nossos princípios morais. E essa história se aplica perfeitamente à nossa vida cotidiana, né? Quantas vezes nós nos deixamos levar pela correria, pelo excesso de tarefas, pelas preocupações, né, materiais, preocupações em resolver questões puramente materiais, coisas passageiras, gente, coisas que vão sumir. Pois é, e nessa correria esquecemos de nos conectar com o que realmente importa. Damos pouca importância à nossa espiritualidade, damos pouca importância ao nosso autoconhecimento e damos pouca importância ao nosso desenvolvimento interior. E que fique claro, né? Não é que o trabalho, as obrigações, os compromissos não sejam importantes, não é isso. Mas eles não podem ser a prioridade número 1. Não podemos deixar que o mundo nos engula a ponto de nos distanciarmos do que é realmente essencial. Essa busca pelo equilíbrio entre o que é material e o que é espiritual é um desafio constante na vida de todos nós, mas é o caminho para a verdade. Esse equilíbrio é essencial para uma vida plena. Então, entende o que Jesus quis dizer quando falou que não somos do mundo? É isso, gente. O mundo em que vivemos valoriza o que é visível, palpável, o que é instantâneo, né? Mas a verdade é que o que realmente importa não pode ser visto com os olhos. O que é importante é a construção para algo maior, algo verdadeiro.
é o desenvolvimento moral, o fortalecimento dos nossos princípios e valores, o cultivo do nosso aprimoramento espiritual. E tudo isso faz parte dos 99% que a Cabala menciona, como sendo a nossa parte mais significativa. E é o que nos conecta com a nossa verdadeira essência, que é o espiritual. É isso aí. E quando Jesus diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, ele está nos mostrando o caminho para nos libertarmos das armadilhas do mundo, né? A dica está aí, né? A verdade de Deus, que no final das contas é a nossa essência interior, é a centelha divina que reluz no nosso mundo íntimo, é o que nos guia, é o que vai nos purificar, vai nos elevar. E o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, assim como inúmeras outras linhas de pensamento voltadas a essa conexão com os 99% que a Cabala nos apresenta, são a bússola que nos mantém no caminho certo, sem nos perdermos nas ilusões do mundo material. Isso. O não sucumbir às ilusões do mundo material é um chamado para mantermos os pés no chão, mas os olhos e o coração voltados para aquilo que é eterno. No final das contas, gente, estar no mundo sem ser do mundo é como tudo uma questão de escolha também. Podemos viver nossas vidas de forma plena, trabalhando, cuidando de nossas responsabilidades, mas sem nos deixar ser engolidos pelo que é passageiro. Podemos e devemos usar o tempo que temos de forma rápida, de forma sábia, focando no que nos faz crescer, né, como seres espirituais. E não nos preocuparmos tanto com coisas pequenas, né, com coisas mundanas, com preocupações materiais. E isso envolve perceber que todas as nossas experiências, tudo que nós vivemos, todas as relações que nós estabelecemos, serão valiosos instrumentos para esse aprimoramento espiritual. E isso se dá com a vigilância, com a oração, mas se dá também com o cultivo de relações saudáveis, com o cuidado com o nosso bem-estar emocional, com o nosso bem-estar espiritual e com a busca constante por aprender com as experiências que a vida vai nos apresentar. Isso é perfeito. Uhum. Se conseguirmos aplicar isso em nossas vidas, estaremos no mundo, mas não seremos prisioneiros dele. Olha que legal, essa é a chave. Teremos a liberdade de viver com um propósito, né? Com paz, com a certeza de que estamos aqui para algo muito maior do que a limitação que a matéria sugere, que a matéria nos impõe, né? É isso aí.